Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus, render a Ele toda a glória. E neste momento quero convidar você a baixar a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, vamos declarar que o Senhor é o Senhor deste culto, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças te damos, ó Pai. Santo é o teu nome. Curve a sua cabeça, eu quero te convidar a orar nesta tarde. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos diante da sua presença para engrandecer o teu nome, declarar o nosso amor ao Senhor, declarar que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Ó Deus, o Senhor é aquele que habita em nós, é aquele que cuida, é aquele que guarda, é aquele que nos sustenta. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos liberdade, Espírito Santo, de agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, aleluia. Bom estarmos reunidos aqui mais uma vez. E eu quero neste momento dizer da alegria do nosso coração de poder estarmos juntos, compartilhar da palavra de Deus, do amor de Deus. E eu quero pedir que você pare o que você está fazendo agora, que você se achegue perto da televisão ou do celular, eu não sei aonde você está fazendo essa transmissão, mas eu quero convidar você a estar junto conosco, a estar junto neste momento de reflexão, a estar junto neste momento onde nós estaremos dedicando o nosso tempo ao Senhor. Que você possa agora, que você possa a partir desse instante se preparar para estar conosco, preparar o seu coração e esteja aberto, porque grandes coisas o Senhor vai falar conosco nesta tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a paz, queridos. Eu tenho uma palavra para dizer para vocês agora nesse momento, que está lá em 1 Samuel 16:7. A palavra diz: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu quero dizer para vocês, queridos, que o Senhor, Ele não vê as nossas aparências. O que o Senhor quer? Porque nós, como homens, aí sim, nós vemos a nossa aparência. Mas a aparência, ela não dura para sempre. Mas o que Deus quer de nós e que Ele vê? O Senhor, Ele vê o nosso coração. E o que Deus julga? Deus nos julga pela fé e pelo nosso caráter, e não pela nossa aparência. E todos aqueles que podem ver o seu rosto, só você e Deus pode ver o seu rosto. Amém, queridos? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer, Senhor Deus, por esse dia, Senhor, por esse domingo, Senhor Deus, pelo dia de Páscoa, Senhor, e queremos te louvar e te glorificar, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, que o Senhor tem feito, Senhor. E por isso nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero neste momento convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos estar falando hoje sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Qual é a verdadeira importância que nós, como ser humano, como pessoa, damos à Páscoa? Qual é o real valor que ela deve ter nas nossas vidas? E a Páscoa, para muitos, ela é um ovo de chocolate, ela é o coelho. E o que isso representa de fato? Você já parou para pensar sobre isso? É claro que o ovo de chocolate, eu nem gosto de chocolate, mas para as pessoas que gostam, é algo muito importante.
Agora, a Páscoa, na realidade, ela tem um significado que vai muito além de tudo isso. É muito mais profundo que tudo isso. Por quê? Porque a Páscoa, ela fala de Jesus, de morte, de ressurreição, e ela vai muito além de uma compra de um ovo ou do coelho. Por quê? Porque o ovo, ele representa a vida, claro. E o coelho também, ele representa a fertilidade. Mas a Páscoa vai muito além de tudo isso. O sentido dela é outro. E aqui nós vemos que toda essa história do ovo, do coelho, começou lá na França, depois para a Alemanha, e na realidade isso foi se tornando um comércio. E eu quero iniciar com vocês falando um pouco da relação da Páscoa com a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Nós conhecemos a história de Jesus, nós entendemos esse processo todo da vida de Jesus quando foi morto, de Jesus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, como a palavra dele diz. E a Páscoa, ela é uma das principais comemorações da tradição cristã. Por quê? Porque ela evidencia a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus. O povo hebreu, ele estava no Egito vivendo como escravo. O povo viveu ali como escravo por volta de 400 anos. Momento de muito sofrimento. Claro que o povo que foi ali, ele foi crescendo, ele foi se multiplicando e ele foi chegando a um número muito grande de pessoas e ao ponto, inclusive, do faraó se preocupar com aquele povo que estava crescendo e dominando ali. Então, o que é que ele fez? Ele passou a manter o povo hebreu como escravo ali naquele lugar. E o Senhor chamou Moisés e deu um comando a Moisés, que Moisés fosse falar com o faraó para libertar o povo hebreu. Mas o faraó era duro, o faraó era orgulhoso e o faraó não quis ouvir, ele se recusou a libertar o povo hebreu. E ele não acreditava na realidade, o faraó, que houvesse alguém maior que ele, mais poderoso que ele, que conseguisse realizar algo além do que ele realizava. Então ele era incrédulo, ele era alguém teimoso, ele era orgulhoso e ele endureceu o seu coração diante da dureza do coração do faraó. O Senhor enviou as 10 pragas. E nós vamos falar um pouco hoje, focando na 10ª praga, exatamente. Sobre a 10ª praga é que eu quero compartilhar hoje com vocês, porque ela se refere à morte de todo o primogênito do Egito. E antes de entrarmos para o texto base que está em Êxodo 12, 13, eu quero dar uma resumida no capítulo 12 de Êxodo com vocês. E falar um pouco sobre os acontecimentos que antecederam a morte de Jesus. Nós vamos falar então agora sobre a 10ª praga. Para que os israelitas fossem poupados da praga da morte, cada família deveria sacrificar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano. Por que de 1 ano? Porque a partir de 1 ano ele era tido como adulto e ele não podia ter defeito nenhum, sem mácula. E o sangue desse cordeiro ou desse cabrito deveria ser passado, aspergido nos umbrais das casas, em que o cabrito ou cordeiro fosse ser comido à noite. Então, o sangue, ele era um sinal que marcaria as casas. Então, as casas onde estavam ali os hebreus, elas seriam marcadas com o sangue desse cordeiro. Ou seja, um momentinho só, meus queridos, que minha bateria aqui está desligando. Então, aqui, retomando, me perdoe, ou seja, eles matariam o cordeiro e os israelitas estariam derramando o sangue inocente do animal sacrificado que serviria como substituto do primogênito que seria morto naquela casa. Então,
eu preciso focar nisso, no primogênito, que era o cordeiro em substituição aos filhos de cada família. E o que é mais importante nós entendermos aí? Que naquela mesma noite eles deverão comer esses cordeiros. Então, o sangue, eles iriam aspergir as casas, os umbrais das casas, e a carne seria consumida. Mas essa carne seria consumida, assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. No versículo 8, ele diz que eles deveriam comer esses pães asmos. Esse pão, na realidade, era um pão sem fermento. Era um pão sem levedar. Por quê? Porque o fermento é o símbolo do pecado. Então, o fermento é aquele que leveda a massa. E quando nós fazemos o pão, se nós esquecermos de colocar o fermento na massa, certamente o pão não vai crescer. Da mesma forma, o bolo. Se eu esquecer de colocar o fermento, porque é essa mistura do fermento na massa do pão é que vai levedar e que vai permitir ao bolo a sua situação de azedo. E aí, no caso, o fermento ele era o símbolo do pecado. O símbolo do pecado. Naquela época, ele era uma comida azeda. E essa comida ela era acrescentada a uma comida boa. Por quê? Porque a comida azeda acrescentada à comida boa, ela contamina a comida boa. Experiência disso, se você pega o feijão, quando o feijão azeda, você pega o feijão e mistura o feijão azedo a um feijão bom, ele certamente vai levedar, ele vai azedar todo o feijão, vai fermentar todo o feijão. E assim era com os pães asmos, pães sem fermentos. Por quê? Por conta do fermento que simbolizava o pecado, a levedura da massa. E naquela época a comida azeda ela era acrescentada a uma comida boa. Por quê? Porque a comida azeda ela azedava a comida boa. E o cordeiro, ele deveria ser comido, como uma comida que nunca havia sido misturado. O cordeiro deveria ser um cordeiro de 1 ano, deveria ser um cordeiro sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, e certamente sem fermento, sem contaminação. A comida que seria servida com esse cordeiro não teria fermento, não seria contaminada. E além do pão que era servido com o cordeiro, também tinha as ervas amargas. As ervas amargas eram para lembrar da vida daquele povo hebreu na escravidão do Egito, que passou por tantos momentos de sofrimento ali no Egito. Então, era o cordeiro para ser consumido com o pão asmo e a erva amarga. Cristo foi semelhante àquele cordeiro, sem defeito, sem pecado, sem mancha, que está lá em 1 Pedro 1, 18, 19. Mas eu quero citar o texto de 1 Coríntios 5 para vocês. 5, 7 e 8, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo. Livrem-se do fermento velho, livrem-se da comida azeda, do pecado, para que sejam massa nova, sem fermento. Por isso celebramos a festa, não com o velho pão fermentado, com maldade, com engano, com violência, mas com um novo pão, sem fermento, livre de toda contaminação. E aqui eu olho para esse texto e eu imagino, neste momento, quando ele diz, livre-se do fermento. Por quê? Porque nós precisamos celebrar o fermento velho, né? Porque nós precisamos celebrar as nossas vidas abandonando o fermento velho, que contamina. O fermento velho é aquele que leda a massa, é aquele que agrada a massa. E às vezes as nossas práticas têm sido essas.
com um pé na igreja e com um pé no mundo. Nós estamos envolvidos com as coisas da igreja, mas também, eu quero dizer, as práticas do mundo de rancor, de maldade. Essas práticas, elas permitem que o fermento velho nos contamine. E o fermento velho traz vidas que nós tínhamos no passado, vida de mentira, de engano. Então, esse fermento velho que leveda, que contamina, que adoece a massa, da violência, mas nós precisamos nos apoderar do novo pão, fermento, do pão livre de toda a contaminação. Porque não adianta fazermos jejum, não adianta tirarmos alimento da nossa dieta, da nossa comida, para consagrarmos as nossas vidas a jejum. Naquele dia eu estou consagrando a minha vida a Ele, mas com o coração endurecido, com maldade, articulando coisas ruins para fazer para outras pessoas, com o coração contaminado com ódio, com mentira. E eu preciso me livrar do fermento. Cozido ainda na recomendação para comer com o cordeiro. O cordeiro não deve ser cozido na água. Ele deve ser assado no fogo. E ele como um todo, desde a cabeça até os pés, que algumas Bíblias tratam como frissuras. Então, da cabeça aos pés, ele deve ser assado e aproveitado. Nada deve ser deixado para secar. Se sobrar carne, ela não deve ser deixada para o dia seguinte. Parou, neném? Parou. E nós precisamos estar ligados a isso. Aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, que essa palavra